Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e estou novamente aqui com o Grupo Espírita Fraternidade Joana de Ângeles para trazer uma mensagem para vocês do Evangelho. Hoje nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o trecho do item 11, que vai falar sobre orgulho e humildade, tá bom? E eu deixo aqui o convite para vocês sempre fazerem a leitura do Evangelho no trecho que a gente está falando aqui nas palestras, porque quando a gente faz a leitura, a gente amplia o nosso entendimento e consegue muitas vezes pegar alguns detalhes que na palestra não foi falada, tá bom? Então, antes da gente começar a falar, vamos fazer um recolhimento dos nossos pensamentos, tentar abrir o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa ter um melhor entendimento das palavras que serão ditas. E assim vamos agradecendo desde já por essa oportunidade com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. A gente vai começar primeiro fazendo uma distinção e trazendo as características de cada uma dessas coisas, do orgulho e da humildade. Então a gente vai começar aqui trazendo a definição do que é o orgulho. O orgulho, se a gente procurar no dicionário, ele vai trazer assim: é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Na definição religiosa, a gente tem o seguinte: o homem orgulhoso se dá tanto valor que não quer admitir que exista algo ou alguém acima dele. Por isso ignora a Deus e aos teus ensinamentos. O orgulho é um vício que nos distancia de Deus. Então veja só, essas duas definições deixam bem claro para a gente que o orgulho já é um sentimento que a gente não deveria ter. Na primeira definição que a gente encontra no dicionário, que é de grande satisfação com o valor próprio, com a própria honra, ele pode trazer aí uma pegadinha emocional, sabe? Porque a princípio pode parecer que é algo bom. Então, que nem muitas vezes a gente fala, estou orgulhoso do meu filho, estou orgulhosa de mim mesma pelo que eu consegui realizar. Aparentemente traz um sentimento bom, mas que no fundo esconde essas características de se achar melhor do que os outros, ou de se achar mais capaz do que as outras pessoas, e de esquecer, como nós falamos no vídeo anterior, que nós estamos sempre numa posição mediana. Então, é claro que a gente tem as nossas qualidades, que nós temos as nossas capacidades, as nossas habilidades, mas a gente não pode esquecer que também existem ainda muitas coisas para a gente aprender. Então, estando nesse estágio mediano, para quem não viu no vídeo passado, o que a gente entende? Sempre vai existir alguém que tenha um pouco mais de conhecimento e de entendimento do que nós, e daí estaria num grau acima na questão de conhecimento e de aprendizados, mas também existe sempre aquele que está um grau abaixo na questão de conhecimento, de aprendizado, de entendimento do que nós. Então, nós sempre estamos mediando. Significa que sempre a gente pode aprender coisas boas com outras pessoas e que a gente sempre pode ensinar coisas boas para outras pessoas também. Então tem essa duplicidade aí. A gente tem que lembrar que a vida é uma via de mão dupla. O que a gente entrega, a gente recebe, e o que a gente recebe, a gente também pode entregar, também pode compartilhar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa definição de que parece que é algo bom e que pode trazer esse lado obscuro aí da questão do orgulho.
ele tem essa faceta de parecer positivo, mas não é. Não se enganem, viu pessoal? As nossas conquistas não tornam a gente melhor do que as outras pessoas. Então a gente tem que ter isso bem em mente para tomar cuidado com essa questão do orgulho. As nossas conquistas, o nosso desempenho, os nossos aprendizados não vai fazer com que a gente seja melhor do que as outras pessoas. O que a gente tem que procurar é ser melhor do que a gente mesmo a cada dia. Então, a cada dia a gente tentar se melhorar. A gente não tem o direito de menosprezar ninguém. Vamos aqui, cadê minhas anotações? Achei. Então, nessa vida corrida que a gente leva, tem uma frase que me chama a atenção, que a gente diz assim, que a gente só corre e não socorre. Voltamos. Então, cuidado com essa parte do orgulho, que pode atrapalhar o nosso caminho, que a gente acha que é uma característica positiva, na verdade pode não ser. Então, agora vamos falar um pouquinho da humildade. A humildade, pelo dicionário, a gente encontra a definição: qualidade de humilde. Ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Bom, aí tem um detalhe. As pessoas costumam ter a ideia equivocada também sobre a humildade. Ser humilde não significa ser submisso e muito menos coitadinho. Sabe aquela pessoa que fica assim, tudo no diminutivo, tudo no inho, tudo no coitadinho? Essa pessoa não é humilde. Humildade é outra coisa. Humildade é a gente entender que nós não somos melhores do que ninguém. Humildade é reconhecer que nós somos falhos, que a gente erra, que a gente tem dificuldades, mas também enxergar que a gente tem qualidades. Aí é que está a diferença, porque o orgulhoso, ele vê as suas qualidades e acha que isso o torna alguém especial. Na humildade, que é de fato a virtude que a gente precisa desenvolver, é identificar sim as nossas qualidades e as nossas capacidades, as nossas potencialidades, mas entender que isso não vai fazer da gente um ser especial, não vai fazer da gente ser melhor do que outras pessoas. Então é essa diferença que a gente tem que enxergar, trazer essa humildade para o nosso dia a dia. Não é questão de roupa, de jeito de se vestir, jeito de falar, não é isso, não é usar palavras simples para falar, não é usar uma roupa mais simples para dizer que é humilde, porque tem pessoas que realmente se vestem de uma forma simples e não são nada humildes, são pessoas arrogantes, são pessoas, extremamente difíceis de conviver. Então, isso não está relacionado com característica física, mas com característica de entendimento. É a gente realmente trazer essa consciência de que a gente tem qualidades e defeitos e fazer um equilíbrio entre isso. Identificar que a gente pode ser melhor do que nós mesmos a cada dia, né? Aí eu vou trazer uma historinha aqui para vocês, só para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando. A história é O Abacateiro. Ele é do livro Histórias que Ninguém Contou e Conselhos que Ninguém Deu. Esse livro é uma graça, quem puder pesquisar, comprar, eu sugiro, porque realmente ele traz histórias muito interessantes. Então vamos lá. Um abacateiro produziu um fruto grande e bonito, que ao amadurecer propiciou uma gostosa alimentação. Esse fruto se desenvolveu, ouvindo o elogio das pessoas que paravam embaixo da árvore mãe em busca de sombra e que o admiravam pelo seu tamanho, não faltando pretendentes ao seu caroço, que certamente produziria frutos ainda melhores e maiores. De tanto ouvir comentários elogiosos, o abacate tornou-se orgulhoso, julgando ser seu caroço a mais bela das sementes. Passou a observar todas as demais sementes de outros frutos com certo desdém,
a ponto de decidir que, quando lançado ao solo e transformado em árvore, somente manteria contato com as fruteiras nobres, que tivessem porte garboso, com muitos galhos e folhas e frutos. Evitaria as plantas pequeninas, que considerava desde já como a classe baixa do reino vegetal. Para sua surpresa, no entanto, seu proprietário fez o seu plantio ao lado de diversas plantas pequenas, de outras plantas que o rodeavam. O orgulhoso caroço ficou indignado. Julgava-se merecedor de algo especial e não se conformava com aquela situação. Sequer outro abacateiro havia sido cultivado ao seu lado. Resistiu o quanto pôde e passou a se desenvolver lentamente, num ato de protesto contra o seu proprietário. O tempo foi passando. O dono do abacateiro não entendia a razão da fruteira não se desenvolver. Tentou de tudo. Deu-lhe o melhor adubo, cuidou para que não lhe faltasse água, aproximou galhos de outras plantas para oferecer-lhe sombra e nada. O abacateiro resistia em progredir. Tanto resistiu que influenciou o seu proprietário e este decidiu limpar o campo ao seu redor para que o abacateiro ficasse livre de eventual competição alimentar com outras plantas, porque poderia estar ali a razão do seu fraco desenvolvimento. Assim fez. E os resultados surgiram. O orgulhoso abacateiro, senhor único daquela vasta área de terras, passou a se desenvolver numa velocidade espantosa, enchendo de satisfação o seu proprietário. Em poucos dias, novas hastes despontaram, novas folhas cobriram-nas de beleza e esplendor. 3 semanas depois, uma surpresa. Amanhece o dia e o nosso orgulhoso abacateiro se apresenta despedaçado. No silêncio da noite, eis que um inimigo inesperado havia se apresentado, um exército de formigas. Ao buscar as antigas plantas que se acostumaram a atacar, não mais as encontrou. Sem outra fonte de manutenção, foi dada a ordem destruir a única planta existente. O orgulhoso abacateiro compreendeu a consequência desastrosa daquele sentimento que nutria até ali. À proporção que via suas folhas serem consumidas, muito desejou ter de volta a companhia daquelas antigas parceiras que tanto desprezara, mas que só agora compreendia o quanto lhe eram úteis. Deprimido e sem forças para recuperar o seu vigor, a partir do pouco que lhe restou, foi nosso abacateiro definhando até que morreu. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem de hoje. Cuidado com o sentimento de orgulho e vamos engrandecer, então, essa virtude da humildade em todos nós, certo? Então agora eu vou convidar todos vocês para a gente abrir o nosso coração e fazer as vibrações e encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai de amor e infinita bondade, te agradecemos por mais esse momento e abrimos o nosso coração em vibrações de paz, amor e reconforto, em favor de todos os irmãos necessitados, em especial a todos aqueles irmãos que estão passando pela provação da doença, dos vírus que se espalha pelo nosso país e pelo mundo todo. Vibremos por todos os médicos e enfermeiros, por todos os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente contra o combate a essa pandemia que se instalou. Vamos vibrar por todas as famílias que estejam passando por alguma provação, seja de doença, seja de discórdia na família, seja de provimentos de alimentos, seja qual for a dificuldade, Pai, que essas famílias possam receber a sustentação necessária, espiritual e material. Vamos vibrar por todos nós, pelos nossos lares, pela união, pela harmonia em cada um deles. Vamos vibrar pelo nosso país, mas também por todo o planeta,
que está passando por essa transformação, que está exigindo um pouco mais de todo nós. E assim, Pai, te agradecemos infinitamente por essa oportunidade com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.